celebrar aqui as sessões que consta este Foro Internacional. Em segundo lugar, queria agradecer a todos os presentes na sala e todos os que estão ligados via streaming. Hoje chegam até às 90 e tal pessoas, tanto em Portugal e em Espanha, e isto é favorável e diz-nos que esta temática de hoje gera muito interesse. E também agradecer os oradores. Eles são os verdadeiros sacrificados e vêm até nós quando chamamos autoritariamente, somente pagamos os gastos, mas eles pelo menos sacrificam 3 dias de trabalho, vir até aqui, voltar aos locais de origem e o dia todo que participam no evento e também partilham connosco os conhecimentos, a experiência e também dedicam tempo a fazer umas fantásticas apresentações e tudo isto em troco de um jantar que nós pagamos. Muito obrigado por vocês, são o centro destas jornadas. Sem vocês isto não seria possível. Uma breve introdução. Dizer-vos que esta sessão, este Foro Internacional, está desenvolvido de acordo com está dentro do projeto Aquazul, que é de cooperação transfronteiriça de Portugal e Espanha. Como todos os projetos POCTEP, o que está por baixo é a possibilidade de fomentar o intercâmbio de conhecimentos e experiências entre empresas e grupos de investigação situados nos dois lados da fronteira. Concretamente, é uma modalidade pluriregional e participam o Algarve, o Alentejo, a Andaluzia e a Galiza. A temática desta jornada, todos sabem muito mais do que eu, os que estão a assistir sabem muito mais do que eu sobre este assunto, este tema. A agricultura é uma alternativa à pesca tradicional que está estancada. As pescas estão muito estancadas e estão em declive, mas tem aí um funil que é fazer as rações para a alimentação. Nos últimos anos, mais recentemente, embora não tanto, estuda-se a possibilidade de introduzir ingredientes com base na biomassa, com a cultura de microalgas e macroalgas. E isto não está isento de certas dificuldades, como vamos ver seguidamente. E também vamos abordar o tema dos probióticos, como antibióticos e outros elementos, para conseguir o bom estado de saúde dos peixes. Não vou estender mais. Simplesmente vamos dar passagem ao primeiro orador, que está à minha esquerda, é o Wilson Pinto, de cada um dos intervenientes. O Wilson Pinto é licenciado em Biologia Marinha e Pesca pela Universidade do Algarve. Estamos pela Universidade do Algarve. É investigador e detém de projetos e produtos na Agenda 2012. Para quem não souber, é uma muito importante empresa portuguesa de alcance internacional em atividades de fabrico de rações para a aquicultura. Participa como investigador em vários projetos internacionais, utilizando macro e microalgas na formulação e desenvolvimento de organismos aquáticos. Também publicou mais de 20 artigos científicos revistos por pares e também capítulos em livros e artigos técnicos em revistas especializadas em aquicultura. E vou passar a palavra ao Luís. Eu vou sair daqui porque senão vou tapar a apresentação. E isso não deve suceder. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Buenos días. Yo voy a hablar en portugués, perdone por esto, pero... Vale, perfecto.
Antes de mais, queria agradecer à organização a possibilidade de estar aqui presente e o convite feito à SPAROS para vir aqui falar um pouco sobre os desafios na formulação, na optimização de alimentos para a aquacultura, relacionado com micro, macroalgas e probióticos. Entretanto, o Júlio já foi bastante amável e fez-me uma apresentação. Aqui não há grandes novidades, portanto, licenciado em Biologia Marinha e Pescas, nutrição em aquacultura e trabalho há mais de 15 anos em nutrição de peixe e também outros organismos aquáticos. Estou há cerca de 10 anos na SPAROS, eu já vou explicar o que é a SPAROS. E aqui as funções que eu desempenho estão relacionadas com a submissão de candidaturas a projetos, com a gestão dos próprios projetos, dentro desses projetos com o desenho de ensaios experimentais, a formulação de alimentos, e neste contexto enquadra-se bastante esta parte das micro e macroalgas, que é uma temática que temos abordado bastante nos últimos anos, e faço ainda também a gestão do produto Zebra Feed, que é um alimento padronizado para peixe zebra, que é o segundo modelo mais utilizado em investigação biomédica e é um alimento que temos distribuído a nível global. Para os que não conhecem a SPAROS é uma empresa localizada no sul de Portugal, em Olhão, que tem como objetivo desenvolver produtos inovadores em termos de nutrição de peixes e camarões. E a ideia aqui é fazer um pouco a ligação entre o setor académico e o meio industrial. Portanto, eu vou mostrar mais tarde, mas para terem uma noção, nós temos uma fábrica piloto que temos extrusoras que conseguem produzir cerca de 80, 100 kg por hora, mas isto é uma escala piloto, ou seja, nós não temos uma grande escala como fábricas que produzem 35, 50 toneladas por hora, ok? E isto acaba por ser bastante positivo para nós porque nos permite, em cada passo dos processos tecnológicos, conseguir uma optimização, porque é um sistema aberto e nós conseguimos intervir em cada um dos passos da tecnologia para proceder à optimização de acordo com a formulação que temos na produção. Como unidades de negócio da SPAROS, temos serviços de investigação, portanto a SPAROS é uma empresa de investigação contratada, Contract Research Organization, e aqui fazemos ensaios in vivo, produzimos alimentos customizados, portanto a ideia novamente não é produzir alimentos em larga escala, é produzir alimentos de acordo com as especificações do cliente ou que permita mercados nichos, onde haja desafios que sejam necessários suplantar. Depois temos os nossos alimentos comerciais. Para terem uma noção, a SPAROS foi criada em 2008, mas o primeiro alimento comercial que nós temos foi lançado no mercado em 2015. Portanto, nós passámos 7 anos a fazer serviços para terceiros, para entidades terceiras. E nessa altura achámos que se calhar estávamos demasiado dependentes de uma vontade externa e começámos então a lançar os nossos próprios produtos, que são o tal Zebra Feed, mas também alimentos para maternidades, nos quais eu também estou bastante envolvido no desenvolvimento. E depois temos também ainda ferramentas nutricionais, em que temos softwares de predição de crescimento de peixes, ou de várias espécies de peixe, de acordo com a formulação dos alimentos. Temos ainda tabelas de alimentação customizadas, portanto, isto é mais ou menos o que a SPAROS faz. Em termos de elementos diferenciadores, novamente, essa fábrica piloto que nós temos, ou seja, é um sistema aberto que nos permite intervir diretamente na extrusão, na secagem, na moagem, portanto, é tudo muito aberto relativamente ao que acontece numa grande fábrica, enquanto que nós aqui temos muitos ingredientes em muito pouca quantidade, é exatamente o oposto do que temos numa grande fábrica em que temos muito poucos ingredientes em largas quantidades, ok? E, portanto, isto acaba por ser bastante interessante. E depois, então, os tais ensaios com peixes e camarões, e aqui acabamos por usufruir de parcerias que temos
com entidades, sobretudo nacionais em Portugal, com universidades, outras empresas, também o IPMA, onde conseguimos fazer ensaios sobre a nossa supervisão e de forma bastante controlada, onde podemos testar os alimentos produzidos. Fim a introdução, o meu papel aqui hoje é falar um bocadinho dos desafios na formulação e optimização de alimentos para a aquacultura, e aqui a ideia é falar um bocadinho da metodologia e também de casos de sucesso, e não só, não vou falar só sobre isso, vou fazer um bocadinho de advogado do diabo também, mas aqui contextualizando mais nos probióticos, nas micro e macroalgas. Portanto, eu vou começar pelos probióticos, mas o que eu queria falar primeiro era que quando nós estamos a desenvolver um alimento para uma determinada espécie, uma determinada estado de desenvolvimento, o conceito nutricional SPAROS implica 3 grandes eixos. O eixo dos requisitos nutricionais, e aqui nós sabemos que as formulações vão variar de acordo com a espécie e com o estado de desenvolvimento. A utilização de ingredientes premium, nos quais podemos, por exemplo, inserir as micro e as macroalgas, e aqui temos que ter em consideração não só a maneira como esses ingredientes são utilizados, mas também como são absorvidos no intestino dos peixes. E aqui há uma componente muito importante, que é a parte do custo, não é? Temos que fazer uma formulação que consiga acomodar este custo, e vamos falar um pouco sobre isso, e depois tentar adaptar a tecnologia que vamos produzir para manter uma ótima qualidade da água. E a ideia aqui é unir esses 3 eixos e garantir que tudo está a ser cumprido, ok? Eu não sei se todos estão familiarizados com a parte mais tecnológica de produção dos alimentos, mas basicamente existe uma formulação, que é a nossa receita. Este exemplo tem mais a ver com microdietas do que propriamente com dietas para juvenis, porque tem uma parte final que é a quebra e crivagem, mas para o efeito serve. Portanto, temos primeiro uma parte de moagem, bastante fina dos ingredientes, são misturados e depois vão à parte de extrusão, que é, para quem não sabe, ou para leigos, mais ou menos como se fosse uma máquina de fazer massa muito tecnológica e muito mais avançada, ok? Daí saem os nossos pellets, que serão secos, e se quisermos passar para a parte mais de larvas e early juveniles, temos também a quebra e crivagem de acordo com frações. Se quisermos fazer diretamente, podemos ir para uma fração de coating a vácuo, ok? O que é importante aqui relembrar é que a parte de extrusão como a parte de secagem normalmente envolvem um aumento de temperatura bastante grande. Isso vai ser abordado mais tarde, ok? Eu tenho a certeza absoluta que os outros palestrantes irão falar muito melhor que eu sobre probióticos, mas eu queria apenas fazer uma introdução, e aqui há uma questão importante, que é: probióticos são micro-organismos vivos, ok? E podem ser bactérias, leveduras, e a ideia aqui é que eles possam promover a saúde dos organismos que os ingerem, não só pela colonização da mucosa intestinal e competição com outros organismos patogénicos, mas também como através da síntese de substâncias benéficas, que podem ser bactérias estáticas que impedem o crescimento de bactérias patogénicas, ou vitaminas de complexo B, mas existe ainda, ou estão ainda numa fase muito precoce de investigação, ou seja, aquilo que nós sabemos hoje em dia é muito pouco relativamente ou comparativamente com o que sabemos noutras áreas. E, portanto, quando nós queremos fazer um alimento com um probiótico, nós sabemos que esse probiótico vai ter que enfrentar aumentos de temperatura, tanto na parte de extrusão como na parte de secagem, não é? E por outro lado, o que nós sabemos é que, sendo organismos vivos, provavelmente teremos que ter uma linha de produção separada relativamente aos nossos produtos comerciais, a não ser que este seja já o nosso produto comercial final e seja o único a ser produzido naquela linha.
Existem maneiras de garantir que o probiótico irá sobreviver a este processo tecnológico de inclusão nas dietas, e um destes é, em vez de extrudir a altas temperaturas, é fazer uma extrusão a baixas temperaturas. A formulação será diferente aqui, portanto, na extrusão a altas temperaturas nós temos uma componente grande de amido que expande, enquanto que aqui não é necessário que essa componente de amido exista, ok? E, portanto, sobrevivendo à extrusão a baixas temperaturas, terá apenas de passar por um passo que é o passo de secagem. A nossa experiência a nível de probióticos, que de certa forma é limitada comparativamente com o que já fizemos noutros com insetos, com algas, acaba por ser bastante limitada, mas a nossa experiência é que nós temos duas opções aqui: ou secamos muito rápido a altas temperaturas, ou secamos muito lentamente a baixas temperaturas. E ao contrário do que possa ser esperado, os resultados que temos tido com uma secagem rápida acabam por ser mais positivos do que uma secagem mais lenta. Ou seja, uma secagem mais lenta acaba por ter um efeito mais detrimental na sobrevivência dos probióticos do que propriamente uma secagem mais rápida. Okay? Outra possibilidade para fazer com que o probiótico sobreviva é a parte da microencapsulação. E aqui temos diversas tecnologias. Temos, por exemplo, esta parte da atomização. Não sei se todos estão familiarizados, mas a ideia é ter o probiótico numa fase líquida, fazer uma aspersão para uma câmara de secagem, uma secagem rápida e depois uma coleta num recipiente. Okay? A diferença entre este e o spray chilling é, por exemplo, que no spray chilling, em vez de estarmos a aquecer para fazer a secagem, temos que fazer dentro de uma câmara fria. Existe uma limitação grande neste contexto, que é, geralmente, os binders ou os ligantes que nós temos dentro de um contexto de spray chilling são geralmente ácidos gordos saturados, okay? Para que possam ser sólidos à temperatura ambiente. E isso, obviamente, que poderá comprometer mais tarde depois a digestibilidade do microencapsulado que estamos a produzir. O contexto é mais ou menos este. Depois poderemos também passar a uma parte mais tecnológica, que é a parte de uma microencapsulação por fluid bed coating, e a ideia aqui é termos o nosso probiótico a circular dentro de uma câmara que tem um aspersor por baixo e fazer uma secagem lenta e também com um coating que permita ao probiótico estar preservado dentro de uma determinada partícula. Okay? Agora, há uma questão muito importante aqui, que é o cenário legal da parte dos probióticos. Em termos de utilização em alimentos para a aquacultura, existe apenas um probiótico aprovado na União Europeia. Provavelmente a maior parte das pessoas não tinha noção deste cenário, e está documentado por redução de malformações esqueléticas em larvas e pós-larvas. E, portanto, geralmente nós até acabamos por evitar trabalhar um pouco com isto, porque depois o dossiê legal que implica a regularização e a legalização do probiótico em termos de aquacultura é extremamente laborioso, e a aprovação pela EFSA é um cenário burocrático muito complicado. Okay? E, portanto, a nossa experiência em termos de probióticos já o fizemos para terceiros, mas a nossa experiência acaba por ser algo limitada. O cenário das algas acaba por ser um bocadinho o oposto, ou seja, se nós formos ao catálogo das matérias-primas para a alimentação animal, nós vemos que existem diversos tipos de matérias-primas que podem ser utilizadas. Okay? Isto é a regulamentação da União Europeia. E, portanto, podemos ter algas secas, os óleos das algas, os extratos. Portanto, aqui o cenário legal é muito mais favorável para uma utilização de hoje em dia. Novamente, tal como nos probióticos, provavelmente os outros palestrantes irão dar muito mais informação neste contexto que eu, mas as algas são ingredientes muito interessantes porque têm não só aminoácidos como ácidos gordos,
E, obviamente, de um ponto de vista nutricional, isso é importante, mas, sobretudo, pela sua componente em pigmentos, em fenóis, em polissacáridos, em vitaminas e minerais, que podem dar mais um contexto funcional à dieta, mais do que propriamente um contexto nutricional. Ok? E, portanto, estes últimos que eu falei têm potencial para terem capacidade antioxidante, anti-inflamatória, imunostimulante, etc. Okay? A nível de processo de extrusão e de linha de produção, posso até dizer que, ao contrário do que verificamos nos probióticos, em que podem haver algumas dificuldades na parte produtiva, se nós utilizarmos macroalgas, a estabilidade da partícula produzida acaba por ser até superior quando não usamos, ok? Comparativamente. E isto é devido à sua fração em hidratos de carbono, que permite depois uma maior ligação entre os diversos ingredientes. E depois isso vai ter também um impacto na estabilidade do pellet na água. Agora, aqui, como eu disse no início, se calhar vou atuar um bocadinho como advogado do diabo, e a ideia aqui é mostrar que o valor nutricional das algas não é muito elevado relativamente a outros ingredientes que nós podemos usar no dia-a-dia, ou seja, e estou a falar sobretudo em termos de unidade de proteína versus custo. Porque, por exemplo, o que nós temos aqui são várias espécies de algas, e vemos que nós temos, por exemplo, a spirulina, que consegue chegar aos 70% de proteína, mas depois existem várias outras que têm 40%, 50%, às vezes 30%, e, portanto, para uma utilização como biomassa em larga escala, acaba por dificultar. E isto acaba por dificultar por um motivo muito simples, que é o custo que nós temos na parte das microalgas. Ou seja, se eu tenho uma matéria-prima que me custa várias dezenas ou até centenas de euros, o custo por grama de proteína acaba por ser bastante elevado. Okay? Para além, a não ser no caso da spirulina, mas a spirulina é um contexto um bocadinho diferente, porque é uma alga filamentosa. E nós, ao estarmos a adicionar uma matéria-prima com um custo tão alto, geralmente vamos para as fases iniciais do desenvolvimento dos peixes, que são as fases mais complicadas, onde conseguimos ter um alimento com um custo um bocadinho mais elevado. Okay? Só que o problema aí é que a digestibilidade também diminui. E, portanto, ter uma alga filamentosa também não será o melhor cenário. Portanto, dentro das dificuldades que nós enfrentamos, é este valor nutricional que, quando comparando com uma farinha de lula que tem 83%, ou uma farinha de peixe que pode ir aos 70%, quando eu estou a adicionar um ingrediente que tem 30%, 40%, eu estou a reduzir o valor nutricional do meu alimento. E, portanto, a maneira como nós vemos a utilização das algas em alimentos para peixe será, sobretudo, no contexto funcional, no cenário atual. Okay? Não quer dizer que amanhã, com a redução de custos, o cenário não mude. E depois, neste momento, também a obtenção de volumes relevantes em matéria seca, porque já tivemos vários pedidos em que várias pessoas chegaram e disseram: nós temos uma alga para testar. Nós dissemos: ok, se vai entrar a 10%, vamos produzir 100 kg, precisamos de 10 kg de matéria seca. Não, isso não conseguimos. Isso é uma dificuldade que nós temos. E, portanto, o cenário, como nós vemos, é a inclusão a baixas percentagens e como ingrediente funcional, e uma maior adequabilidade para as primeiras idades dos peixes, ou até para cenários em que nós sabemos que vai haver um fator de stress, uma situação de transporte, um desafio com um patógeno. Okay? E aqui estava a falar, sobretudo, na parte das biomassas de algas. Na parte dos extratos, as dificuldades são outras, ou seja, nós temos alguma dificuldade em perceber qual é que é o extrato que irá funcionar para essa situação de stress ou para essa situação de transporte, por exemplo, e depois é muito difícil que haja uma reproducibilidade hoje para amanhã, ou seja, tem que haver uma padronização na extração destas frações para que o efeito seja sempre o mesmo e resulte sempre bem. Okay? E depois, sabendo que diversas espécies reagem de maneiras diferentes a fatores de stress e têm requisitos nutricionais diferentes, existe também alguma necessidade em comprovar a bioatividade das diferentes espécies de algas em também diferentes espécies de peixe ou de camarão.
E aqui já acabei por falar. Um dos casos de sucesso que existe no mercado é o Schizoquitrin. E aqui os mais puristas dizem que não é uma alga, mas eu vou considerar que é uma alga. É a base de um produto comercial que é o Veramaris, que é um produto onde há uma extração do óleo da alga, que é uma fonte de DHA e EPA mais sustentável e que permite substituir o óleo de peixe, pelo menos parcialmente, em alimentos para a aquacultura. E um dos aspectos muito importantes deste produto é o seu custo. Se eu quiser ter um alimento rico em DHA ou em EPA, por exemplo, se eu for buscar um krill oil, custa-me 150 € o quilo. Okay? E este ainda por cima tem um rácio DHA-EPA muito superior e que acaba por ser mais importante para os peixes. Portanto, este é claramente um caso de sucesso, é uma parceria entre a Evonik e a DSM, é um case study muito interessante e que vale a pena olhar. Pronto. Vou agora mostrar alguns dados que temos internos. E aqui foi um estudo que fizemos com várias biomassas de algas, incluindo Tetraselmis, Chlorella, Phaeodactylum, Nanochloropsis, Gracilaria, Ulva e Tetraselmis, suécica, a outra era a striata. E aqui incluímos as algas a 3% e vimos o seu desempenho em larvas de linguado dos 41 aos 60 dias. Eu não vou mostrar muitos dados, porque depois já vão perceber porquê, mas aquilo que verificámos foi que as biomassas que tinham maior potencial para as primeiras idades do linguado foram a Nanochloropsis e o Phaeodactylum. A Nanochloropsis e o Phaeodactylum. Também a Chlorella demonstrou aqui um bom potencial, mas a verdade é que nós já tínhamos feito um ensaio antes em que tínhamos a Chlorella a cerca de 17% e o valor nutricional baixou bastante e, portanto, a performance também não foi muito alta. Okay? E aqui neste cenário o que nós decidimos foi investir mais na parte do Phaeodactylum e na parte da Nanochloropsis. Este é para quem quiser ver, é um artigo que está publicado pelos nossos colegas do CIMAR, é um artigo recente, e depois enverdámos então pela questão do Phaeodactylum, e aqui tivemos a possibilidade de testar vários cenários, ou seja, percentagem de inclusão a 5%, com células intactas ou células partidas, e depois a inclusão a 10%, ok? E aqui enfrentámos uma dificuldade que foi algo que eu já falei, ou seja, nós acabámos por ter uma maior performance de crescimento quando usámos o Phaeodactylum a 10%, com células partidas, mas como tínhamos muita dificuldade em obter essa biomassa novamente e de forma standardizada, acabámos por não investir num ensaio de validação, okay? Que tem um custo obviamente diferente. Em relação à Nanochloropsis, nós fizemos dentro do contexto de um projeto mobilizador, que era o projeto Valor Mar. Tem um perfil nutricional interessante, mas tínhamos também a possibilidade de testar Gracilaria dentro desse projeto. E nós achámos que ambos os perfis eram complementares e, portanto, a ideia aqui foi fazer um blend entre micro e macroalgas. Agora, a questão era perceber quanto é que deveria entrar dentro da formulação. Okay? E o que nós fizemos foi fazer o blend a 3%, portanto 1,5% de Nanochloropsis, 1,5% de Gracilaria, ou a 6%. E testámos 3 tratamentos versus um controle comercial. E, portanto, voltámos aos nossos linguados, 34 dias, corremos o ensaio até aos 63 e fizemos também uma amostragem intermédia. E aqui avaliámos o crescimento, a sobrevivência e parâmetros imunes e de stress oxidativo. E o que vimos na amostragem intermédia foi uma tendência, ou já uma diferença significativa para as algas que tinham os blends para promoverem o crescimento do linguado e, no final do ensaio, também uma tendência para a promoção de crescimento nestes blends, embora tenhamos visto
uma diferença significativa entre o Blend 3 e o Blend 6, ou seja, uma maior percentagem de inclusão, promoveu o crescimento relativamente ao grupo controle, mas não relativamente ao grupo de 3%, provavelmente porque houve uma diluição do valor nutricional do alimento aqui, era aquilo que eu estava a dizer. Okay? Novamente, isto é a taxa de crescimento relativa, portanto é função do peso, e o crescimento acabou por ser isso. E tivemos também, foi um ensaio que correu bastante bem, portanto tivemos uma sobrevivência acima dos 80% em todos os tratamentos, sem diferenças significativas. Depois analisámos parâmetros bioquímicos relacionados com a resposta imune e aqui verificámos que a lisozima aos 49 dias foi superior no tratamento Blend 6, mas aos 63, em ambos os blends, já foi superior ao controle. Na parte da peroxidase, que está envolvida no stress oxidativo, que está envolvida no combate aos ROS, desculpem, vimos uma tendência semelhante, ou seja, o Blend 6 acabou por ter uma performance superior tanto ao alimento controle como ao blend 3. A nível de stress oxidativo, vimos vários parâmetros, mas não vimos diferenças significativas entre tratamentos. E aqui uma das dificuldades que nós temos quando estamos a trabalhar com alimentos funcionais é perceber como é que vamos avaliar o resultado desses tratamentos. E então o que nós fizemos foi, através de uma análise de componentes principais, juntámos os parâmetros de stress oxidativo e os parâmetros imunes, e o que nós vimos foi uma clara separação entre o Blend 6 e os outros tratamentos aos 49 dias, ou seja, houve uma resposta mais rápida, tanto a nível de stress oxidativo como de resposta imune, mas aos 63 já houve uma tendência de aproximação entre o Blend 3 e o Blend 6, ou seja, o Blend 3 acabou por demorar um pouco de mais tempo a levar uma resposta imune e antioxidante. Portanto, o que nós vimos dentro destes tratamentos foi que o Blend 3 promoveu melhor o crescimento e a resposta imune e antioxidante de longo curso, enquanto que o Blend 6 também promoveu o crescimento, mas de forma menor, e uma resposta mais rápida imune e antioxidante. E, portanto, nós aqui tínhamos que selecionar dentro dos dois tratamentos qual é que seria levado a um ensaio de validação. E a verdade é que para quem está, para o utilizador, ou seja, uma maternidade de linguado, o crescimento acaba por ser preponderante face a uma resposta, não é? Imune e de stress oxidativo. Portanto, nós selecionámos o Blend 3 e aqui testámos-lo contra o alimento comercial em instalações do IPMA, em tanques de maior volume, a uma escala já quase próxima da escala produtiva, e levámos o ensaio até aos 91 dias. Novamente, crescimento e sobrevivência, mas fizemos também um desafio bacteriano. Dentro dos resultados que obtivemos, não tivemos diferenças significativas relativamente ao alimento controle, e na sobrevivência também não tivemos diferenças. No entanto, fizemos também, os peixes foram levados para as instalações do CIMAR, onde foram sujeitos a um banho com tenacibáculo marítimo, e tínhamos também a parte da infecção e do controle em triplicado. E aqui, embora não tenhamos visto uma diferença significativa, houve uma tendência para uma melhor resposta do alimento que tinha as algas, ou seja, o Blend 3 acabámos por reduzir a mortalidade de 70% para 50%. Okay? Acabou por ser um resultado bastante interessante. E, portanto, aquilo que nós podemos dizer é que os blends de algas em dietas para linguado tiveram um efeito positivo no crescimento e também uma melhoria da resistência em condições subótimas de cultivo e, portanto, nós consideramos novamente que as algas têm um elevado potencial como ingrediente funcional para as primeiras idades dos peixes marinhos. Pronto, e isto foi em relação às biomassas. Nos extratos, a nossa experiência é um pouco mais limitada, a não ser em serviços para terceiros, e aqui podemos ver vários artigos na bibliografia, portanto, eu não trouxe dados internos,
Mas o que eu vos queria dizer era que nós testámos, sobretudo, biomassas em projetos, no projeto Mobilizador Valor Humano, em projetos europeus como o Magnificent ou o Moonshine, em projetos portugueses como o Feed.me, mas o nosso futuro, neste momento, está encarado também em ver o potencial das biomassas, dos extratos de algas, e aí vamos ter 2 projetos, que é o projeto Microboost e também o PRR do Plano de Resiliência, de Recuperação e Resiliência. Portanto, a nossa visão seguramente inclui as algas como cenário possível e provável na utilização em alimentos, e a SPARS acaba por fazer parte do Green Collab, onde estão várias empresas e também o IPMA, que tem como objetivo potenciar a utilização dessas biomassas em alimentos para a aquacultura. E, portanto, para terminar, o que eu queria dizer era: probióticos, um elevado potencial para modelar a comunidade microbiana. Existem alguns constrangimentos tecnológicos que podem ser ultrapassados, mas neste momento existe apenas um probiótico autorizado em alimentos para a aquacultura. Macro e microalgas, não existe essa restrição tecnológica, mas o valor nutricional e o custo limitam ainda a formulação dos alimentos, e por isso nós vemos as algas e as microalgas com um elevado potencial, sobretudo como alimentos funcionais e para as primeiras idades dos peixes. E queria terminar agradecendo a vossa atenção. Muchas gracias, Wilson, por tu magnífica exposición. Aunque vamos justitos de tiempo, pero bueno, después de cada ponencia vamos a permitir que alguna pregunta por parte de alguien de la sala, si así lo quiere. Y si no la hay, pues pasaríamos al siguiente ponente. ¿Alguien quiere preguntar algo al respecto de la experiencia de SPAROS? ¿No? ¿Sí? Venga, Eric. Espera un momento que te den el micrófono, porque si no, la gente que está online en streaming no te escucha. Ingredientes se añaden antes de la extrusión. Todos los ingredientes se añaden antes de la extrusión. No hay nada de añadir después. Vale, eso yo, solo para confirmar. Vale. Sobre todo porque son para larvas. Porque podrían ser utilizados en coating, pero es diferente. Sí. Bueno, una duda, porque has estado mencionando que para aplicar los probióticos lo podías hacer, pero no has planteado aplicarlo en el post-extrusion, la application of probiotics. Pode ser uma possibilidade, mas aí o que temos também é alguma lixiviação ou podemos fazê-lo por coating, e aí há uma colonização também do interior, mas sim, é uma possibilidade de fazê-lo. Mas eu aqui estava a falar sobretudo em alimentos para peixes mais pequenos, e esses alimentos não vão à parte de coating, ok? Foi sobretudo por isso que eu não falei. Ok. Okay? Thank you. Muy bien, Wilson, muchísimas gracias. Muito obrigado, Wilson. Agora vamos então continuar.